Ele não sabia quem ela era, mas já a amava nos sonhos. Quando ela entrou naquela sala, ele entendeu tudo. Algo maior estava em movimento, e fugir já não era uma opção. Se esta história te agradou, se inscreva no canal e compartilhe com pessoas amadas. Lembre de me contar de onde está assistindo. Rafael Mendes acordou sobressaltado, novamente. O coração disparado, a respiração ofegante e aquela sensação incômoda de que algo importante havia escapado entre os dedos assim que abriu os olhos. Era a terceira vez naquela semana. Não, mentira. Era a 15ª vez naquele mês. Ele já havia perdido a conta de quantas vezes aquele mesmo sonho o visitava nas madrugadas silenciosas de São Paulo. A mulher dos sonhos era sempre a mesma. Cabelos castanhos ondulados que caíam sobre os ombros, olhos profundos que pareciam guardar histórias de várias vidas, um sorriso discreto que iluminava qualquer cenário. Ela aparecia em lugares diferentes, mas sempre reais. Um café na Vila Madalena, com mesinhas de madeira e plantas penduradas no teto. O Parque Ibirapuera, caminhando pela trilha ao redor do lago. Uma livraria antiga na região central, folheando livros de capa dura. E todas as vezes, quando ele estava prestes a falar com ela, a tocá-la, a perguntar seu nome, o sonho acabava. Rafael se levantou da cama king size e caminhou até a janela do quarto. Sua cobertura no Itaim Bibi oferecia uma vista privilegiada dos prédios iluminados da cidade que nunca dormia. Eram 4:30 da manhã e São Paulo já começava a pulsar lá embaixo. Carros cortavam as avenidas, luzes acendiam em apartamentos distantes. A vida urbana se preparava para mais um dia intenso. Mas nada disso acalmava o turbilhão que se formava dentro dele. Aos 38 anos, Rafael era tudo o que a sociedade esperava de um homem bem-sucedido. CEO de uma empresa de tecnologia que ele mesmo fundara 10 anos atrás, a TechVision havia se tornado referência no mercado de soluções digitais para empresas. Sua agenda estava sempre lotada de reuniões estratégicas, palestras, jantares de negócios e viagens internacionais. Ele dirigia um carro alemão importado, frequentava os melhores restaurantes da cidade e tinha um apartamento que mais parecia cenário de revista de decoração. Mas nada disso preenchia o vazio que crescia a cada noite. E agora, com esses sonhos recorrentes, Rafael começava a questionar sua própria sanidade. Ele voltou para a cama, mas sabia que não conseguiria dormir novamente. Pegou o celular na mesinha de cabeceira e abriu o aplicativo de notas. Lá estavam todas as descrições que ele vinha fazendo nas últimas semanas. Detalhes minuciosos sobre a mulher, sobre os lugares, sobre as sensações que experimentava em cada sonho. Era como se ele estivesse documentando uma investigação particular. Rafael crescera em uma família onde emoções eram sinônimo de fraqueza. Seu pai, um médico renomado, e sua mãe, uma advogada de sucesso, haviam se divorciado quando ele tinha 12 anos. O processo foi amargo, repleto de acusações, disputas financeiras e um silêncio gélido que se instalou entre eles. Rafael aprendeu cedo que confiar nos sentimentos era perigoso. Melhor focar em números, metas, resultados concretos. O amor era imprevisível demais, arriscado demais. Por isso, ele nunca se permitira mergulhar em relacionamentos profundos. Havia tido algumas namoradas ao longo dos anos, mulheres inteligentes e independentes que aceitavam a dinâmica pragmática que ele propunha. Mas nenhuma delas conseguira penetrar as camadas de proteção que ele construíra ao redor do coração. E Rafael sempre achou que estava bem assim, até os sonhos começarem. No início, ele tentou ignorar. Depois, buscou explicações racionais. Estresse no trabalho, excesso de cafeína, falta de exercícios físicos. Chegou até a marcar uma consulta com um neurologista que pediu uma bateria de exames e não encontrou nada de errado. Tudo indicava que Rafael Mendes era um homem perfeitamente saudável, exceto pela mulher que insistia em habitar seus sonhos. Foi quando Marcos, seu melhor amigo e sócio na empresa, sugeriu que ele procurasse ajuda de outro tipo. Marcos e Rafael se conheciam desde a faculdade de engenharia.
Haviam compartilhado repúblicas, projetos acadêmicos, noites em claro estudando para provas e depois o desafio de criar uma startup do zero. Marcos era o único que conhecia as camadas mais vulneráveis de Rafael, ainda que esse conhecimento fosse limitado. Era o tipo de amigo que sabia quando era hora de fazer piadas e quando era hora de ouvir em silêncio. Naquela tarde, sentados na sala de reuniões da empresa, depois que todos os funcionários já haviam ido embora, Marcos observou o amigo com preocupação. "Você não está bem, Rafael, e não tente me convencer do contrário." Rafael suspirou, passando a mão pelos cabelos escuros. "É só um período complicado. Muita pressão com o novo projeto." "Não é só isso." Marcos se inclinou para a frente. "Você está diferente, distraído. Eu te conheço há 20 anos, cara. Algo está te consumindo." Houve um longo silêncio. Rafael olhou para as janelas amplas que davam vista para a Avenida Faria Lima. Lá fora, o trânsito intenso do final de tarde espelhava o caos que ele sentia por dentro. "Eu tenho sonhado", ele finalmente admitiu, "com uma mulher. A mesma mulher, todas as noites." Marcos arqueou as sobrancelhas, mas não disse nada, esperando que o amigo continuasse. "Eu sei como isso parece. Ridículo. Coisa de adolescente. Mas é diferente, Marcos. Esses sonhos são intensos, reais demais. Eu acordo e sinto como se tivesse vivido aquelas cenas de verdade, como se ela fosse real. E quem é ela? Eu não sei, nunca a vi antes, mas ao mesmo tempo é como se a conhecesse há anos. Não faz sentido nenhum." Marcos ficou pensativo por alguns segundos. "Você já pensou em procurar uma terapeuta?" Rafael deu uma risada seca. "Terapeuta? Sério?" "Sério. Olha, eu sei que você sempre foi cético com essas coisas, mas às vezes a gente precisa de ajuda para entender o que está acontecendo dentro da nossa cabeça. Tem uma profissional excelente que uma prima minha me recomendou. Doutora Fabiana Correia. Ela é psicóloga e trabalha com sonhos, memórias, essas coisas mais profundas." Rafael estava prestes a recusar, mas algo no olhar preocupado do amigo o fez reconsiderar. Talvez fosse hora de admitir que precisava de ajuda. Uma semana depois, Rafael estava sentado em uma poltrona confortável no consultório da doutora Fabiana, localizado em uma casa antiga e charmosa nos jardins. O ambiente era acolhedor, com estantes cheias de livros, plantas nas janelas e uma iluminação suave que criava uma atmosfera de tranquilidade. Doutora Fabiana era uma mulher de uns 50 anos, cabelos grisalhos presos em um coque frouxo, óculos de armação discreta e um sorriso gentil que imediatamente colocava as pessoas à vontade. Ela ouviu Rafael por quase uma hora, fazendo poucas perguntas, apenas o incentivando a descrever os sonhos nos mínimos detalhes. "E você consegue lembrar de alguma emoção específica quando acorda desses sonhos?" ela perguntou finalmente. Rafael pensou por um momento. "Perda. Eu sinto como se tivesse perdido algo importante, como se ela fosse parte de mim e eu tivesse sido separado dela contra a minha vontade." Fabiana fez algumas anotações em seu caderno. "Rafael, eu trabalho há muitos anos com sonhos e o inconsciente humano. E posso te dizer que o que você está vivendo não é incomum. Às vezes, nossa mente processa experiências, desejos ou até memórias de formas que parecem irracionais. Mas eu nunca conheci essa mulher. Como posso ter memórias dela?" "Existem várias teorias", Fabiana explicou calmamente. "Alguns acreditam em memórias coletivas, outros em vidas passadas, outros ainda em projeções do nosso eu ideal. O importante é não ignorar o que esses sonhos estão tentando te dizer." "E o que eles estão tentando me dizer?" Fabiana sorriu. "Isso só você pode descobrir. Mas eu diria que é um convite para se abrir, para permitir que algo novo entre na sua vida. Você construiu um império profissional, Rafael, mas parece ter deixado o lado emocional de lado. Talvez seja hora de equilibrar a balança." Nas semanas seguintes, Rafael continuou com as sessões. E os sonhos continuaram. Mas agora ele os observava com curiosidade em vez de medo. Anotava cada detalhe, cada sensação, cada palavra que a mulher misteriosa dizia em seus encontros oníricos.
Foi em uma terça-feira, 3 meses depois do início daquele turbilhão, que tudo mudou. A TechVision estava expandindo suas operações e contratando novos talentos. Marcos estava conduzindo o processo seletivo para o cargo de gerente de desenvolvimento de produtos. Era uma posição estratégica, e eles haviam recebido dezenas de currículos impressionantes de profissionais de todo o Brasil e até do exterior. Rafael estava em sua sala, revisando relatórios financeiros, quando Marcos bateu na porta. "Preciso que você participe da última entrevista hoje", disse Marcos. "É para a vaga de gerente. A candidata tem um currículo excepcional. Trabalhou 5 anos na Europa, projetos incríveis. Acho que você vai gostar." Rafael olhou para o relógio. "Que horas?" "Daqui a 15 minutos. Sala de reuniões principal." "Certo, eu vou." Ele terminou de revisar os documentos, pegou seu tablet e seguiu para a sala de reuniões. O espaço era amplo, com uma mesa de vidro grande ao centro, cadeiras ergonômicas e uma parede inteira de janelas que oferecia vista panorâmica da cidade. Rafael entrou primeiro, cumprimentou a equipe de RH que estava presente e sentou-se em sua cadeira habitual, na cabeceira da mesa. Poucos minutos depois, a porta se abriu. E ela entrou. O mundo de Rafael parou. Literalmente parou. O barulho do ar-condicionado, as vozes da equipe de RH, o som do trânsito lá fora, tudo desapareceu. Só existia ela, cabelos castanhos ondulados, caindo sobre os ombros. Olhos profundos que encontraram os dele imediatamente. O mesmo sorriso discreto, agora um pouco nervoso por estar em uma entrevista de emprego. Ela usava um blazer azul marinho, calça social preta e uma pasta na mão. Mas, para Rafael, ela poderia estar usando qualquer coisa, porque era ela, a mulher dos sonhos, exatamente como ele a via todas as noites. Isabela Ferreira estendeu a mão para cumprimentá-lo, e quando suas mãos se tocaram, um choque elétrico percorreu o corpo de Rafael. Ele viu pelos olhos dela arregalados que ela sentiu o mesmo. "Prazer, Rafael Mendes." Ele conseguiu dizer, embora sua voz soasse distante até para si mesmo. "Prazer, Isabela Ferreira," ela respondeu, e sua voz era exatamente como nos sonhos. Suave, melodiosa, familiar. Eles continuaram de mãos dadas por um segundo mais longo do que o protocolo de uma entrevista permitia. E naquele segundo, um reconhecimento profundo passou entre eles. Não era atração física, embora houvesse isso também. Era algo muito maior. Era como se duas metades que haviam sido separadas há séculos finalmente se encontrassem novamente. Marcos pigarreou, e Rafael finalmente soltou a mão dela. Isabela se sentou do outro lado da mesa, mas seus olhos não conseguiam se desviar dos de Rafael, e os dele permaneciam presos nos dela. A entrevista foi uma formalidade estranha. Marcos fazia as perguntas, Isabela respondia com competência e profissionalismo, seu currículo falava por si, mas havia uma corrente invisível conectando ela e Rafael, uma comunicação silenciosa que ninguém mais na sala parecia perceber. Quando a entrevista terminou e Isabela saiu da sala, Rafael ficou ali sentado, incapaz de se mover. Marcos olhou para ele com uma expressão indecifrada. "Era ela, não era?" Marcos perguntou baixinho. Rafael apenas assentiu, incapaz de formar palavras. "Meu Deus", Marcos murmurou. "O que a gente faz agora?" Rafael finalmente olhou para o amigo. "A gente contrata ela, obviamente." Nos dias que se seguiram, Rafael tentou manter a compostura profissional. Isabela foi contratada e começaria a trabalhar na empresa em 2 semanas. Durante esse período, ele a via nos sonhos todas as noites. Mas agora os sonhos eram diferentes, mais intensos, mais reais, como se o fato de tê-la conhecido no mundo acordado tivesse aberto uma porta no mundo dos sonhos. Ele voltou correndo ao consultório da doutora Fabiana e contou tudo o que havia acontecido. A terapeuta ouviu com atenção, fazendo anotações, e, quando Rafael terminou, ela ficou em silêncio por um longo momento. "Rafael, eu nunca vi algo assim em todos os meus anos de prática", ela admitiu. "Isso vai além de qualquer teoria convencional. Você tem certeza de que nunca a viu antes?
Em algum evento? Em alguma foto? Em algum lugar? Absoluta. Eu teria me lembrado. E pelo jeito que ela reagiu quando nos vimos, ela também nunca me viu antes. Interessante. Muito interessante. Fabiana se recostou na cadeira. Rafael, eu preciso que você seja muito cuidadoso daqui para frente. O que quer que esteja acontecendo entre vocês dois é poderoso. E coisas poderosas podem tanto curar quanto destruir. Quando Isabela finalmente começou a trabalhar na TechVision, Rafael se preparou mentalmente para aquele primeiro dia. Ele sabia que precisava manter a profissionalidade, afinal ela era uma funcionária agora e ele era o CEO. Mas no fundo, ele sabia que seria impossível ignorar a conexão que havia entre eles. Isabela chegou pontualmente às 9 da manhã. Marcos a recebeu e fez o tour pela empresa, apresentando-a aos colegas de trabalho e mostrando seu novo escritório. Rafael observava de longe, tentando se concentrar em suas tarefas, mas era inútil. Sua atenção estava completamente voltada para ela. No final da tarde, ele finalmente teve coragem de ir até a sala dela. Bateu levemente na porta antes de entrar. Isabela estava organizando alguns documentos em sua mesa, mas ao vê-lo, parou o que estava fazendo. "Oi", ela disse simplesmente. "Oi", ele respondeu. "Tudo bem? Conseguiu se adaptar?" "Sim, todos foram muito acolhedores." Um silêncio desconfortável se instalou entre eles. Rafael sabia que precisava dizer algo, mas as palavras pareciam insuficientes. Foi Isabela quem quebrou o silêncio. "Você também sentiu, não foi? Na entrevista, quando nos cumprimentamos." Rafael engoliu em seco. "Senti." Ela se levantou da cadeira e caminhou até ficar de frente para ele. Seus olhos castanhos estavam cheios de uma mistura de confusão e certeza. "Eu tenho sonhado com você, há meses, todas as noites, nos mesmos lugares, nas mesmas situações. Eu achei que estava ficando louca." O coração de Rafael disparou. "Você também? Você também sonha comigo?" "Sim." "E quando te vi naquela sala, foi como se o mundo inteiro fizesse sentido de repente. Como se eu tivesse passado a vida toda procurando por algo e finalmente tivesse encontrado." Rafael não conseguiu se controlar. Ele estendeu a mão e tocou gentilmente o rosto dela. Isabela fechou os olhos e se inclinou para o toque, como se fosse a coisa mais natural do mundo. "Isso é impossível", ele sussurrou, "mas está acontecendo." "Eu sei", ela respondeu, abrindo os olhos novamente. "Minha avó costumava dizer que algumas almas estão destinadas a se encontrar, não importa quanto tempo leve. Ela dizia que quando esse encontro acontecesse, seria como voltar para casa." Sua avó parece ter sido uma mulher sábia. Isabela sorriu, mas havia tristeza em seus olhos. "Ela era. Eu a perdi há 6 meses. Foi uma das razões pelas quais decidi voltar ao Brasil, depois de tanto tempo na Europa. Senti que precisava voltar para casa. E agora estou aqui, com você." Rafael sentiu uma onda de emoção que ele não sabia que era capaz de sentir. Naquele momento, ali naquela sala de escritório comum, com o sol do final de tarde entrando pela janela, ele soube que sua vida nunca mais seria a mesma. Porque Isabela Ferreira não era apenas a mulher dos seus sonhos. Ela era o seu destino. E ele estava prestes a descobrir até onde esse destino os levaria. Conte-me qual a sua opinião dessa história e como você acha que ela irá acabar. Nas semanas que se seguiram, Rafael e Isabela tentaram manter as aparências no ambiente de trabalho. Durante as reuniões, eles evitavam contato visual prolongado. Nos corredores, cumprimentavam-se com a cordialidade profissional esperada. Mas todos que conviviam com eles percebiam que algo estava diferente. Havia uma energia no ar quando os dois estavam na mesma sala, uma espécie de magnetismo impossível de ignorar. Marcos foi o primeiro a confrontar Rafael sobre a situação. Era uma quinta-feira à noite e os dois estavam sozinhos na empresa, finalizando a revisão de um projeto importante que seria apresentado aos investidores na semana seguinte. Já passava das 10 horas e o prédio estava praticamente vazio. Apenas o som do ar-condicionado e o brilho das telas de computador quebravam o silêncio.
Você precisa ter cuidado, Marcos disse sem rodeios, fechando o laptop e encarando o amigo. Rafael levantou os olhos da tela. Com o quê? Com ela, com Isabela. Todo mundo na empresa já notou. Notou o quê? A tensão entre vocês dois. O jeito que você olha para ela. O jeito que ela olha para você. Rafael, ela é uma funcionária. Você é o CEO. Isso pode complicar as coisas de maneiras que você nem imagina. Rafael suspirou e se recostou na cadeira. Eu sei, Marcos. Acredita em mim, eu sei. Mas não é tão simples quanto parece. Então me explica. Porque, do meu ponto de vista, você está se envolvendo emocionalmente com uma colaboradora, o que pode gerar problemas éticos, jurídicos e, sinceramente, pessoais também. Você não entenderia, Rafael murmurou, passando as mãos pelo rosto cansado. Tenta me fazer entender. Houve um longo silêncio antes que Rafael finalmente falasse. Ela também sonhava comigo, Marcos, antes de nos conhecermos, exatamente como eu sonhava com ela, nos mesmos lugares, nos mesmos cenários. Ela descreveu detalhes que eu nunca contei para ninguém, nem para a terapeuta. Explica isso para mim, com lógica, com ciência, com qualquer coisa racional. Marcos ficou boquiaberto. Você está me dizendo que ela também teve os mesmos sonhos que você? Exatamente os mesmos. Isso é impossível. Eu sei que é, mas está acontecendo. Rafael se levantou e caminhou até a janela, observando a cidade iluminada lá embaixo. Eu passei a vida inteira construindo muros ao meu redor, Marcos. Você sabe disso melhor que ninguém. Eu nunca acreditei em destino, em almas gêmeas, em todas essas coisas que as pessoas romantizam. Mas Isabela é diferente. Quando estou perto dela, é como se uma parte de mim que estava adormecida finalmente acordasse. Marcos se juntou ao amigo na janela. E ela sente o mesmo? Sim. Então, o que vocês vão fazer? Eu não sei. Ainda estamos tentando entender o que está acontecendo. Marcamos de tomar um café amanhã, depois do expediente, para conversar. De verdade. Marcos colocou a mão no ombro do amigo. Seja cuidadoso, Rafael. Não só profissionalmente, mas emocionalmente também. Você nunca se abriu dessa forma para ninguém. Se isso for real, pode ser a coisa mais incrível que já aconteceu com você. Mas se der errado, pode te destruir. Na tarde seguinte, Rafael deixou a empresa mais cedo do que o habitual. Combinou de encontrar Isabela em um café na Vila Madalena, um lugar que ele visitara apenas uma vez na vida real, mas que aparecia repetidamente em seus sonhos. Quando deu o endereço para ela, Isabela ficou pálida. Eu conheço esse lugar, ela disse pelo telefone. Eu vejo ele toda noite. Mesa de madeira na janela, plantas pendentes no teto, cheiro de café torrado e livros antigos nas prateleiras. É exatamente assim, Rafael confirmou, sentindo um arrepio percorrer sua espinha. O café estava relativamente vazio quando Rafael chegou. Eram 4 horas da tarde, o intervalo entre o almoço e o jantar, quando apenas alguns estudantes e freelancers ocupavam as mesinhas. Ele escolheu a mesa da janela, a mesma dos sonhos, e esperou. Isabela chegou 5 minutos depois, usando um vestido simples de verão, cabelos soltos, uma mochila no ombro. Quando seus olhos se encontraram, foi como se não houvesse mais ninguém no mundo. Ela caminhou até a mesa e se sentou à sua frente. Então, ela começou com um sorriso nervoso. Estamos realmente fazendo isso. Acho que precisamos fazer, Rafael respondeu. Precisamos entender o que está acontecendo. Eles pediram café e ficaram em silêncio por alguns momentos, apenas se olhando, tentando processar a surrealidade daquela situação. Foi Isabela quem finalmente quebrou o silêncio. Eu nasci em São Paulo, mas perdi meus pais em um acidente quando tinha 12 anos. Ela começou, sua voz suave, mas firme. Minha avó materna, Dona Helena, me criou. Ela era uma mulher incrível, simples, mas profunda. Ela costumava dizer que o mundo visível é apenas uma parte da realidade, que existe muito mais do que nossos olhos podem ver. Rafael ouviu atentamente, sem interromper. Ela me contava histórias sobre almas que se encontram e reencontram ao longo de várias vidas. Dizia que certas conexões são eternas,
que transcendem tempo e espaço. Eu sempre achei bonito, mas nunca levei a sério de verdade. Até os sonhos começarem. Quando começaram para você? Rafael perguntou. Há cerca de 8 meses. Eu ainda estava morando em Lisboa. Trabalhava em uma empresa de tecnologia, tinha uma vida confortável, amigos, uma rotina estabelecida. Mas algo estava faltando. Eu não sabia o que até que você começou a aparecer nos meus sonhos. E você me via, nos mesmos lugares onde eu te via? Sim, o Parque Ibirapuera, aquela livraria antiga na Consolação, esta cafeteria, e outros lugares que eu não reconhecia de imediato, mas que pareciam familiares de alguma forma profunda. Rafael tomou um gole de café, organizando os pensamentos. Isabela, eu não sou uma pessoa espiritual. Nunca fui. Eu acredito em dados, em ciência, em coisas que podem ser medidas e comprovadas. Mas isso que está acontecendo não se encaixa em nenhuma lógica que eu conheço. Eu sei, e eu também lutei contra isso. Tentei racionalizar, procurei explicações psicológicas, até consultei um neurologista em Portugal. Mas no fundo, eu sabia que era algo diferente. E quando minha avó faleceu há 6 meses, encontrei um diário dela. Um diário antigo, de quando ela era jovem. Isabela abriu a mochila e tirou um caderno desgastado, de capa de couro marrom, com páginas amareladas pelo tempo. Ela o colocou sobre a mesa entre os dois. Ela escreveu sobre conexões eternas, sobre almas que estão destinadas a se encontrar, e tem uma passagem específica que me marcou. Isabela abriu o diário em uma página marcada e começou a ler em voz alta. Quando Helena encontrar aquele que seu coração reconhece antes dos olhos verem, ela saberá que voltou para casa. As almas não se perdem, apenas aguardam o momento certo de se reencontrar. Rafael sentiu um aperto no peito. Ela estava falando de você. Eu acho que sim. E tem mais. Isabela virou algumas páginas e mostrou a Rafael uma foto antiga, em preto e branco, colada no diário. Era uma foto de 2 jovens, um casal, de mãos dadas em frente a uma igreja antiga. Esses são meus bisavós. Ela se chamava Helena, como minha avó. E ele se chamava Rafael. O mundo de Rafael girou. Ele pegou o diário e examinou a foto de perto. Havia algo perturbador e ao mesmo tempo reconfortante naquela imagem, como se de alguma forma ele já tivesse visto aquelas pessoas antes. Você acha que nós somos... Ele não conseguiu terminar a frase. Uma repetição? Uma segunda chance? Eu não sei. Mas minha avó sempre dizia que certas histórias de amor são tão poderosas que ecoam através do tempo. Que algumas almas estão destinadas a se encontrar repetidamente em diferentes vidas até que consigam completar sua jornada. Rafael devolveu o diário para Isabela, sua mente processando todas aquelas informações impossíveis. Se isso for verdade, e eu não estou dizendo que acredito completamente, mas se for, por que nós? O que nós temos que completar? Talvez seja por isso que estamos aqui, para descobrir. Eles conversaram por horas naquela tarde. Rafael contou sobre sua infância, sobre o divórcio traumático dos pais, sobre como aprendeu a desconfiar de emoções e se refugiar na lógica e nos negócios. Isabela compartilhou sua própria dor, a perda precoce dos pais, a solidão que carregou mesmo cercada pelo amor da avó, a sensação constante de que algo essencial faltava em sua vida, e quanto mais conversavam, mais conexões encontravam. Descobriram que ambos tinham pesadelos semelhantes na infância, que ambos sentiam uma atração inexplicável por lugares específicos da cidade, que ambos tinham o hábito de acordar às 3 da manhã, sem razão aparente. É como se nossas vidas tivessem sido construídas para convergir neste momento, Isabela disse, apoiando o queixo nas mãos. Mas o que a gente faz com isso? Rafael perguntou. Como seguimos em frente sabendo tudo o que sabemos? Isabela estendeu a mão sobre a mesa e entrelaçou seus dedos nos dele. O toque enviou uma onda de calor e familiaridade através do corpo de Rafael. Acho que seguimos vivendo, um dia de cada vez, sem forçar nada, mas também sem negar o que sentimos. Eles saíram do café juntos,
caminhando pelas ruas arborizadas da Vila Madalena, enquanto o sol começava a se pôr. Rafael se sentia mais leve do que havia se sentido em anos, como se um peso que ele nem sabia que carregava tivesse sido finalmente retirado de seus ombros. Mas nem tudo eram flores. Enquanto Rafael e Isabela descobriam essa conexão extraordinária, outras forças começavam a se mover nas sombras. Lúcia Andrade, ex-namorada de Rafael, era uma relações públicas de sucesso, com uma rede de contatos invejável e um talento nato para manipulação social. Ela e Rafael haviam terminado há 2 anos, um rompimento que ela nunca aceitara completamente. Lúcia sempre acreditou que, eventualmente, Rafael perceberia que ela era a mulher certa para ele, a parceira ideal para acompanhá-lo em seu mundo de negócios e sucesso. Quando começaram a circular rumores sobre a proximidade entre Rafael e a nova gerente, Lúcia decidiu investigar. Não foi difícil descobrir quem era Isabela Ferreira. Uma ligação para uma conhecida que trabalhava na área de RH da TechVision, um almoço estratégico com uma funcionária insatisfeita, e Lúcia tinha todas as informações que precisava. E o que descobriu a incomodou profundamente. Isabela não era apenas bonita e competente. Havia algo nela que despertava em Rafael uma intensidade que Lúcia nunca conseguira provocar. E isso era inaceitável. Lúcia começou a arquitetar um plano. Se não podia ter Rafael de volta pelo caminho do amor, talvez conseguisse pelo caminho do caos. Enquanto isso, outro personagem entrava em cena de maneira inesperada. Henrique Cardoso, um advogado de 35 anos, especializado em direito de família e sucessões, havia acabado de receber um caso intrigante. Uma cliente idosa, antes de falecer, deixara instruções muito específicas sobre como seu testamento deveria ser executado. E uma das beneficiárias era uma tal de Isabela Ferreira. Henrique passou semanas tentando localizar Isabela. As informações que tinha eram limitadas, apenas que ela havia voltado recentemente de uma temporada no exterior. Quando finalmente conseguiu seu contato através da empresa onde ela trabalhava, Henrique ficou surpreso ao descobrir que conhecia a pessoa que ele estava procurando havia tanto tempo. Isabela recebeu o telefonema de Henrique em uma tarde nublada de sexta-feira. Ela estava em sua sala na TechVision, revisando relatórios de projeto, quando o celular tocou com um número desconhecido. Alô? Isabela Ferreira? Sim, quem fala? Meu nome é Henrique Cardoso. Sou advogado e estou entrando em contato sobre o testamento de Helena Ferreira. O coração de Isabela apertou. Minha avó? Sim. Há algumas questões importantes que precisamos discutir pessoalmente. A senhora teria disponibilidade para uma reunião? Isabela marcou o encontro para o início da semana seguinte. Quando contou para Rafael sobre a ligação, ele se ofereceu para acompanhá-la. Você não precisa fazer isso, ela disse. É um assunto de família. Eu sei que não preciso, Rafael respondeu, segurando as mãos dela. Mas eu quero. Se isso é importante para você, é importante para mim também. No dia marcado, Rafael e Isabela chegaram ao escritório de Henrique, localizado em um prédio elegante na região da Avenida Paulista. O advogado os recebeu com uma expressão profissional, mas havia algo em seus olhos ao olhar para Isabela que sugeria reconhecimento. Obrigado por virem, Henrique disse, indicando as cadeiras em frente à sua mesa. Sei que isso pode parecer estranho, mas tenho informações que vão mudar sua perspectiva sobre muitas coisas. Isabela se inclinou para a frente. Que tipo de informações? Henrique abriu uma pasta e tirou vários documentos. Primeiramente, preciso confirmar alguns dados. Isabela Ferreira, filha de Marina Ferreira e João Antunes, correto? Sim. Então preciso lhe informar algo que provavelmente vai ser um choque. Henrique pausou, escolhendo cuidadosamente as palavras. Isabela, você tem um irmão, por parte de pai. Eu. O silêncio que se seguiu foi absoluto. Isabela ficou branca, suas mãos agarrando os braços da cadeira. Rafael colocou a mão em suas costas em um gesto de apoio. Isso não pode ser verdade, Isabela finalmente conseguiu dizer. Meu pai nunca mencionou outro filho. Ele não sabia, Henrique explicou, sua voz suave, mas firme. Minha mãe teve um relacionamento breve com...
João Antunes antes dele conhecer sua mãe. Quando descobriu que estava grávida, ele já estava comprometido. Ela decidiu criar-me sozinha e nunca lhe contou sobre mim. Mas como você sabe disso? Como tem certeza? Henrique passou mais documentos pela mesa. Teste de DNA, registros hospitalares, fotos antigas. Tudo está aqui. Eu só descobri a verdade há 2 anos, quando minha mãe me contou no leito de falecimento. E desde então, venho tentando encontrá-la. Isabela folheava os documentos com mãos trêmulas, seus olhos enchendo-se de lágrimas. Por que minha avó nunca me disse nada? Ela sabia, Henrique revelou. Sua avó descobriu sobre minha existência há alguns anos. Ela me procurou. Nós nos encontramos algumas vezes. E foi ela quem me pediu para esperar até o momento certo para me revelar a você. E o testamento? Rafael perguntou, sua voz protetora. Henrique olhou diretamente para Isabela. Sua avó deixou instruções muito específicas. Há uma propriedade, uma casa antiga no interior de São Paulo, que pertence à família há gerações. No testamento, ela condiciona a transferência dessa propriedade a um evento específico. Que evento? Que você encontre seu caminho de volta para casa e que, ao fazer isso, traga consigo aquele que seu coração reconheceu antes dos olhos verem. Henrique olhou para Rafael. Suas palavras, não as minhas. Isabela cobriu o rosto com as mãos, lágrimas escorrendo entre os dedos. Rafael a puxou para um abraço, enquanto processava as implicações daquela revelação. A avó de Isabela não apenas previu o encontro deles, mas de alguma forma orquestrou as circunstâncias para que tudo se encaixasse. Há mais, Henrique continuou. A casa contém documentos, diários, registros históricos da família. Sua avó acreditava que vocês encontrariam respostas lá. Respostas sobre sua conexão, sobre os sonhos, sobre tudo o que está acontecendo. Quando saíram do escritório de Henrique, Isabela estava visivelmente abalada. Rafael a levou para um parque próximo, onde se sentaram em um banco sob uma árvore frondosa. Eu tenho um irmão, ela murmurou, ainda tentando processar. E minha avó sabia. Ela sabia de tudo. Ela estava tentando te proteger, Rafael disse suavemente. E talvez te preparar para este momento. Mas por quê? Por que todo esse mistério? Por que não me contar a verdade enquanto estava viva? Talvez porque você precisasse descobrir por conta própria. Talvez porque algumas verdades só fazem sentido no momento certo. Isabela se recostou no banco, olhando para o céu que começava a escurecer. Minha vida inteira foi construída sobre segredos. Segredos que minha avó guardou, que meu pai nunca soube, que eu estava destinada a descobrir. E agora tem você. Você e esses sonhos impossíveis. Você e essa conexão que desafia tudo que eu pensava que sabia sobre o mundo. Rafael pegou a mão dela e a trouxe até seus lábios, beijando-a suavemente. Então, vamos descobrir juntos. Vamos até essa casa, vamos ler esses diários, vamos encontrar as respostas. Porque não importa o que encontremos lá, uma coisa eu sei com certeza. O quê? Que eu não vou deixar você enfrentar isso sozinha. Nunca mais. E ali, sob o céu estrelado de São Paulo, com o som da cidade ao redor deles, Rafael e Isabela selaram um acordo silencioso. Não importava o que o passado revelasse, ou que desafios o futuro trouxesse, eles enfrentariam tudo juntos, porque algumas conexões são fortes demais para serem quebradas, mesmo pelo tempo, mesmo pela morte, mesmo pelos segredos mais profundos que uma família pode guardar. A decisão de visitar a casa no interior foi tomada no sábado seguinte. Rafael cancelou todos os seus compromissos de fim de semana, algo que ele raramente fazia, e Isabela pediu a Henrique que os acompanhasse. Afinal, ele também fazia parte daquela história familiar, mesmo que recentemente descoberta. Eles combinaram de sair cedo de São Paulo para evitar o trânsito da cidade. Às 7 da manhã, Rafael já estava em frente ao prédio de Isabela com seu carro, um SUV confortável, que seria ideal para a viagem de 3 horas até o interior. Henrique chegou poucos minutos depois, carregando uma pasta com documentos e as chaves da propriedade.
A viagem foi marcada por um silêncio contemplativo. Isabela olhava pela janela, observando a paisagem urbana gradualmente dar lugar a campos verdes e pequenas cidades. Rafael dirigia com atenção de vez em quando, olhando para ela com preocupação. Henrique, no banco de trás, revisava papéis e fazia anotações ocasionais. A casa fica em uma cidade chamada Santo Antônio do Pinhal. Henrique finalmente quebrou o silêncio. É uma região montanhosa conhecida pelo clima frio e pelas propriedades históricas. A casa da família fica um pouco afastada do centro, em uma área mais rural. Você já esteve lá? Isabela perguntou. Uma vez com sua avó. Foi há cerca de 1 ano, pouco antes dela ficar doente. Ela queria me mostrar o lugar, me contar sobre a história da família. Foi uma visita breve, mas impactante. E o que ela te contou? Henrique hesitou antes de responder. Ela disse que aquela casa guardava memórias de muitas gerações, que havia histórias de amor, de perda, de escolhas difíceis, e que um dia, quando você estivesse pronta, descobriria que o passado e o presente estão mais conectados do que imaginamos. Conforme se aproximavam do destino, a paisagem ficava cada vez mais bonita. Montanhas cobertas de mata atlântica, estradas sinuosas, casas antigas com arquitetura colonial. Santo Antônio do Pinhal era uma daquelas cidadezinhas que pareciam ter parado no tempo, onde todo mundo se conhecia, e as tradições ainda eram respeitadas. A casa ficava no alto de uma colina, acessível por uma estrada de terra que serpenteava entre árvores centenárias. Quando finalmente chegaram ao portão de ferro forjado, Isabela sentiu um aperto no peito. Havia algo profundamente familiar naquele lugar, como se ela já tivesse estado ali antes, mesmo sabendo que nunca havia visitado a propriedade. Rafael estacionou o carro e os 3 desceram, observando a construção à frente. Era uma casa grande, de estilo colonial, com paredes brancas e janelas de madeira pintadas de azul. Um jardim selvagem cercava a propriedade, com flores silvestres e árvores frutíferas que haviam crescido livremente na ausência de cuidados regulares. É linda, Isabela murmurou, caminhando em direção à porta principal. Henrique abriu a porta com a chave antiga e eles entraram em um hall amplo com piso de tábuas de madeira que rangiam sob seus passos. O ar estava carregado com um cheiro de mofo e memórias, mas havia uma sensação reconfortante no lugar, como se a casa os estivesse esperando. A sala principal tinha móveis antigos cobertos por lençóis brancos. Havia uma lareira de pedra em uma parede, prateleiras cheias de livros empoeirados em outra e fotografias antigas penduradas por toda a parte. Isabela caminhou lentamente, absorvendo cada detalhe, cada sensação. Eu já estive aqui, ela disse de repente, sua voz tremendo. Eu conheço este lugar. Rafael se aproximou dela. Como assim? Nos sonhos. Este lugar aparece nos meus sonhos. Eu me vejo aqui, andando por estes cômodos, sentada naquela cadeira perto da lareira. Como isso é possível? Henrique, que estava examinando as fotografias na parede, chamou a atenção deles. Vocês precisam ver isso. Eles se juntaram a ele em frente a uma fotografia grande, emoldurada em madeira escura. Era uma foto antiga, provavelmente dos anos 1950, mostrando um casal jovem. A mulher usava um vestido longo e branco, o homem um terno escuro. Eles estavam de mãos dadas em frente a esta mesma casa, sorrindo para a câmera. São seus bisavós, Henrique explicou. Helena e Rafael. A semelhança é impressionante. E era mesmo. A mulher na foto tinha traços semelhantes aos de Isabela, os mesmos olhos profundos, o mesmo sorriso discreto. E o homem, embora claramente de outra época, tinha uma estrutura facial que lembrava vagamente Rafael. Isso está ficando cada vez mais estranho, Rafael murmurou, sem conseguir desviar os olhos da fotografia. Vamos ver o que mais há aqui, Henrique sugeriu. Sua avó disse que o mais importante está no quarto principal, no 2º andar. Eles subiram a escada de madeira, cada degrau gemendo sob o peso. O corredor do 2º andar tinha várias portas, mas Henrique os guiou diretamente para a última, a maior delas. O quarto principal era espaçoso,
com uma cama de casal antiga no centro, um guarda-roupa de madeira maciça e uma escrivaninha posicionada perto da janela, que oferecia vista para as montanhas. Mas o que realmente chamou a atenção foi a estante ao lado da escrivaninha, repleta de diários e cadernos antigos, organizados cronologicamente. Sua avó pediu que você lesse estes, Henrique disse, pegando o diário mais antigo da prateleira. Ela disse que aqui você encontraria as respostas que procura. Isabela pegou o diário com mãos trêmulas. A capa era de couro marrom desgastado e havia uma data gravada, 1948. Ela abriu na primeira página e começou a ler em voz alta. Hoje, Helena Ferreira, inicio minha história neste diário. Tenho 19 anos e acabo de conhecer o homem que sei, com absoluta certeza, ser o amor de todas as minhas vidas. Seu nome é Rafael Santos, tem 22 anos, e quando nossos olhos se encontraram pela primeira vez, foi como se o tempo parasse. Eu o conhecia. Não sei explicar como, mas eu o conhecia. E ele me conhecia também. As palavras pareciam ecoar através do tempo. Isabela continuou lendo, sua voz cada vez mais emocionada. Minha mãe me contou histórias antigas da nossa família, histórias de mulheres que sonhavam com seus amados antes de conhecê-los. Histórias de almas que se encontram vida após vida, tentando completar uma jornada que foi interrompida no passado. Eu sempre pensei que fossem apenas contos, fantasias românticas de uma época mais ingênua, mas agora sei que são verdade. Porque eu sonhei com Rafael meses antes de nos encontrarmos. Rafael se sentou na cama, processando aquelas palavras. É a mesma coisa. Exatamente a mesma coisa que aconteceu conosco. Isabela virou as páginas, lendo trechos em voz baixa, até que parou em uma entrada específica, datada de 1951. Minha mãe me revelou um segredo hoje. Ela disse que nossa família carrega uma história antiga, uma história de amor que foi brutalmente interrompida há muitas gerações. Duas famílias, os Ferreira e os Santos, estavam envolvidas em uma rivalidade amarga. E no meio dessa rivalidade, dois jovens se apaixonaram, Maria Ferreira e João Santos. Mas as famílias não permitiram a união. Eles foram separados à força, e ambos foram pressionados a casar com outras pessoas. Isabela pausou, respirando fundo antes de continuar. Maria morreu de tristeza pouco tempo depois, e João nunca se recuperou da perda. Diz a lenda familiar que antes de partir, Maria fez uma promessa. Ela disse que seu amor por João era tão forte que transcenderia a morte, que eles se encontrariam novamente em outras vidas em outros tempos, até que finalmente pudessem ficar juntos, e que cada descendente das famílias Ferreira e Santos carregaria a possibilidade desse reencontro. O silêncio que se seguiu foi profundo. Os três ficaram ali, no quarto antigo, processando o peso daquela revelação. Então é isso, Rafael finalmente disse. Nós somos continuação de uma história que começou há séculos. Parece que sim, Isabela concordou, fechando o diário. E minha avó sabia disso o tempo todo. É por isso que ela não ficou surpresa quando lhe contei sobre os sonhos, sobre você. Ela estava esperando por isso. Henrique pegou outro, diário da prateleira, este mais recente. Este é da sua avó, o último que ela escreveu poucos meses antes de partir. Isabela abriu o diário da avó com reverência. As páginas estavam cheias da caligrafia familiar, firme e elegante. Ela encontrou a última entrada e começou a ler. Minha querida Isabela, se você está lendo isto, significa que meu tempo aqui terminou e o seu verdadeiro começo está apenas iniciando. Eu sabia, desde que você era pequena, que você era especial, que carregava em si a possibilidade de curar uma ferida que atravessa gerações. Quando você começou a me contar sobre os sonhos com um homem desconhecido, eu soube que o momento estava próximo. Isabela precisou pausar, limpando as lágrimas que escorriam pelo rosto. Rafael se aproximou e colocou o braço ao redor de seus ombros. Não tenha medo do que sente, minha neta. O amor verdadeiro, aquele que transcende vidas, pode parecer assustador justamente porque é tão profundo,
mas é também a coisa mais preciosa que existe. Rafael não é apenas o homem que você vai amar nesta vida. Ele é a outra metade da sua alma, aquele que você procurou em sonhos, aquele que te procurou também. Juntos, vocês têm a chance de completar uma história que foi interrompida há tanto tempo. Isabela fechou o diário e o abraçou contra o peito, soluçando. Rafael a puxou para um abraço apertado, sentindo suas próprias emoções transbordarem. Henrique, respeitando o momento, saiu discretamente do quarto. Tudo faz sentido agora, Isabela disse entre soluços. Os sonhos, o reconhecimento instantâneo, esta sensação de que já te conheço há muito tempo. Não somos loucos, Rafael. Isto é real. Eu sei, ele sussurrou beijando o topo da cabeça dela. E eu não tenho mais medo. Não importa o que o passado diz. Não importa que histórias antigas nós estejamos repetindo. O que importa é que estamos aqui agora juntos. E desta vez, ninguém vai nos separar. Eles passaram o resto do dia explorando a casa, lendo mais diários, descobrindo fotografias antigas e cartas de amor guardadas em baús empoeirados. Cada descoberta adicionava mais uma camada à história complexa que os havia trazido até ali. No final da tarde, os três se sentaram no jardim, sob uma árvore antiga que provavelmente tinha mais de 100 anos. O sol começava a se pôr, tingindo o céu de tons de laranja e rosa. O que vocês vão fazer agora? Henrique perguntou, quebrando o silêncio contemplativo. Isabela olhou para Rafael, que segurava sua mão firmemente. Vamos viver. Vamos honrar esta conexão, este amor que atravessou tanto tempo para nos encontrar. Mas vamos fazer isso do nosso jeito, criando nossa própria história. E quanto ao trabalho? Henrique insistiu. Vocês trabalham juntos. Isso pode complicar as coisas. Rafael suspirou. Eu sei. E vamos ter que lidar com isso. Mas não vou esconder o que sinto. Não vou fingir que Isabela é apenas mais uma funcionária, quando ela é claramente muito mais que isso. As pessoas vão falar, Henrique alertou. Deixa falarem. Isabela respondeu, surpreendendo a si mesma com a firmeza na voz. Passei muito tempo da minha vida tentando me encaixar em expectativas, tentando ser o que os outros esperavam. Mas agora encontrei algo real, algo verdadeiro. E não vou jogar isso fora por medo do que outros possam pensar. Quando voltaram para São Paulo naquela noite, os três estavam diferentes. Henrique havia ganho uma irmã e uma família. Isabela tinha encontrado respostas para perguntas que nem sabia que deveria fazer. E Rafael, sempre tão cético e racional, havia aberto seu coração para uma verdade que desafiava toda a lógica, mas que era mais real que qualquer dado ou estatística que ele já havia analisado. Mas se eles pensavam que as revelações haviam terminado, estavam enganados, porque enquanto eles descobriam verdades sobre o passado, o presente estava prestes a apresentar seus próprios desafios. Na segunda-feira seguinte, quando Rafael chegou ao escritório, encontrou Marcos em sua sala com uma expressão preocupada. Precisamos conversar, Marcos disse sem preâmbulos. O que aconteceu? Lúcia esteve fazendo perguntas sobre você e Isabela. Ela ligou para alguns clientes, insinuando que há um relacionamento inadequado acontecendo na empresa. Também espalhou rumores de que decisões de negócios estão sendo influenciadas por envolvimento pessoal. Rafael sentiu a raiva subir. Ela não tem o direito. Tecnicamente, ela não está fazendo nada ilegal, mas está causando danos à reputação da empresa e à de vocês dois. Alguns investidores já ligaram pedindo esclarecimentos. E o que você disse? Que mantemos os mais altos padrões de profissionalismo e que assuntos pessoais dos funcionários não são de interesse público. Marcos pausou. Mas, Rafael, você precisa decidir como vai lidar com isso. Se seu relacionamento com Isabela é sério, talvez seja a hora de torná-lo oficial e estabelecer limites claros entre o profissional e o pessoal. Rafael sabia que o amigo estava certo. Ele havia passado tanto tempo descobrindo a profundidade de sua conexão com Isabela que não havia pensado nas implicações práticas dessa conexão no mundo real. Naquela tarde, ele marcou uma reunião com Isabela em sua sala. Quando ela entrou,
Ele viu preocupação em seus olhos. Você já ouviu, ele afirmou não como pergunta. Sobre os rumores? Sim. Uma colega me contou que Lúcia está tentando causar problemas. Rafael se levantou e caminhou até ela. Isabela, eu não quero que você se sinta pressionada ou desconfortável aqui. Se você acha que é melhor você trabalhar em outra empresa, eu vou entender. Você está me pedindo para sair? Não, de jeito nenhum. Eu só não quero que você sofra por causa da nossa conexão. Não quero que sua carreira seja prejudicada porque as pessoas não entendem o que temos. Isabela pegou as mãos dele. Rafael, eu não vou fugir. Não desta vez, não depois de tudo que descobrimos. Sim, isso é complicado. Sim, as pessoas vão falar. Mas não vou deixar que o medo ou a opinião dos outros destruam algo que é tão precioso. Então o que a gente faz? A gente enfrenta, juntos, talvez seja a hora de sermos transparentes sobre nosso relacionamento. Não de forma escandalosa, mas clara e profissional. Estabelecer que sim, há um relacionamento, mas que isso não afeta nossas decisões profissionais. Rafael a puxou para um abraço, sentindo uma gratidão imensa por ter alguém tão forte ao seu lado. Você tem certeza absoluta. Nos dias seguintes, Rafael e Isabela trabalharam com o Departamento de Recursos Humanos para estabelecer um protocolo claro. Isabela seria remanejada para um departamento onde não reportasse diretamente a Rafael, eliminando qualquer conflito de interesse direto. Eles fariam uma declaração oficial sobre seu relacionamento, enfatizando que mantinham os mais altos padrões de profissionalismo. Mas Lúcia não estava disposta a desistir tão facilmente. Quando suas tentativas de manchar a reputação deles através de rumores falharam, ela decidiu adotar uma abordagem mais direta. Era uma quarta-feira à noite quando Isabela recebeu um e-mail anônimo. Não havia remetente identificável, apenas um endereço estranho que parecia gerado automaticamente. O assunto dizia apenas a verdade sobre Rafael Mendes. Com o coração apertado, Isabela abriu o e-mail. Dentro havia várias fotografias de Rafael e Lúcia em momentos íntimos do passado, acompanhadas de uma mensagem. Você acha que conhece ele? Você não sabe de nada. Ele sempre volta para mim. É só questão de tempo. Isabela sentiu uma onda de insegurança que não experimentava há semanas. Racionalmente, ela sabia que aquelas fotos eram antigas, de antes dela e Rafael se conhecerem. Mas havia algo na mensagem, algo na forma como foi escrita, que plantou uma semente de dúvida em sua mente. Ela não mencionou o e-mail para Rafael naquela noite, mas ele percebeu que algo estava diferente, que ela estava mais distante, mais quieta. Aconteceu alguma coisa? Ele perguntou enquanto jantavam em um restaurante japonês na Vila Madalena. Não, está tudo bem, ela mentiu, forçando um sorriso. Mas Rafael a conhecia bem demais agora. Ele pegou a mão dela sobre a mesa. Isabela, nós prometemos ser honestos um com o outro. O que está te incomodando? Ela suspirou e pegou o celular, mostrando a ele o e-mail. Rafael leu a mensagem, sua expressão ficando cada vez mais sombria. Isso é obra da Lúcia, ele disse com certeza. Ela está tentando nos separar da única forma que ainda pode tentar, plantando dúvidas e insegurança. Eu sei que as fotos são antigas, Isabela disse, sua voz pequena, mas a mensagem me incomodou. A ideia de que você pode voltar para ela. Isabela, me olhe. Rafael pegou o rosto dela entre as mãos. Eu não vou voltar para Lúcia. Eu nunca vou. O que tínhamos era superficial, baseado em conveniência e expectativas sociais. Mas você é diferente. Você é minha alma, minha essência, minha casa. Como eu poderia voltar para qualquer outra pessoa quando finalmente encontrei a única que faz meu coração se sentir completo? As lágrimas escorreram pelo rosto de Isabela. Eu só tenho medo de te perder. Agora que te encontrei, a ideia de estar sem você é insuportável. Você não vai me perder. Nunca. Esta vida, todas as vidas anteriores, todas as vidas futuras, eu sempre vou te encontrar. Porque é isso que almas conectadas fazem. Elas se encontram, sempre. E ali, naquele restaurante movimentado de São Paulo,
cercados por pessoas que não tinham ideia da profundidade do momento que estavam testemunhando, Rafael e Isabela selaram uma promessa. Não importava que obstáculos o mundo colocasse em seu caminho, não importava que pessoas tentassem separá-los, eles permaneceriam juntos. Porque algumas conexões são fortes demais para serem quebradas, algumas histórias são importantes demais para serem deixadas incompletas, e alguns amores são eternos demais para serem destruídos por medos temporários. Os meses que se seguiram foram intensos, de uma forma que Rafael nunca havia experimentado. Ele estava aprendendo a equilibrar o lado racional e controlado que sempre dominara sua vida com este novo território emocional que Isabela havia despertado. E não era fácil. Havia dias em que ele se pegava questionando tudo, lutando contra anos de condicionamento que lhe diziam para não confiar, para não se entregar completamente. Mas Isabela estava sempre lá, paciente e firme, lembrando-o de que ele não precisava ter todas as respostas, que estava tudo bem sentir, que estava tudo bem ser vulnerável. A empresa continuava crescendo. O relacionamento deles, agora público e oficializado dentro das normas corporativas, havia gerado algumas fofocas iniciais, mas com o tempo as pessoas se acostumaram. Isabela provava dia após dia seu valor profissional, entregando projetos excepcionais que não deixavam dúvidas sobre sua competência. E Rafael, por sua vez, mantinha os mais altos padrões de profissionalismo, nunca misturando decisões de negócios com sentimentos pessoais. Lúcia, eventualmente, desistiu de suas tentativas de sabotagem. Vendo que seus esforços eram inúteis e que, na verdade, estavam apenas fortalecendo o relacionamento entre Rafael e Isabela, ela decidiu seguir em frente. Algumas semanas depois, souberam que ela havia aceitado uma proposta de trabalho em outra cidade, um recomeço que talvez fosse exatamente o que ela precisava. Henrique se tornara presença constante nas vidas deles. O irmão que Isabela nunca soube que tinha se revelou um amigo leal e um confidente valioso. Ele compartilhava com ela histórias sobre o pai deles, memórias que ajudavam a preencher os vazios deixados pela morte prematura de João Antunes, e aos poucos uma família se formava, unida não apenas por sangue, mas por escolha e afeto genuíno. Foi Henrique quem sugeriu que eles voltassem à casa em Santo Antônio do Pinhal durante um fim de semana prolongado. Havia mais diários para ler, mais histórias para descobrir, e a propriedade precisava de cuidados se quisessem preservá-la. Desta vez, a viagem foi diferente. Rafael e Isabela foram sozinhos, Henrique tendo ficado em São Paulo para resolver questões legais, relacionadas à transferência oficial da propriedade. Era início de outono, e o clima nas montanhas estava agradavelmente fresco, com névoa cobrindo os vales pela manhã, e um céu limpo e estrelado à noite. Eles chegaram na sexta-feira à tarde e passaram as primeiras horas apenas explorando o jardim, planejando reformas e imaginando como seria restaurar aquela casa para sua antiga glória. Havia algo profundamente satisfatório em trabalhar lado a lado, planejando um futuro que agora parecia tão claro. À noite, sentados no jardim sob um céu repleto de estrelas, Isabela apoiou a cabeça no ombro de Rafael. Você já pensou em como nossas vidas seriam diferentes se não tivéssemos nos encontrado? Ela perguntou suavemente. Constantemente, Rafael admitiu. Eu acho que continuaria vivendo aquela vida vazia, cheia de conquistas profissionais, mas emocionalmente árida. Provavelmente nunca teria percebido o que estava faltando. E eu teria continuado vagando, sempre sentindo que algo essencial estava ausente, mas sem saber o quê. Rafael virou-se para encará-la, suas mãos enquadrando o rosto dela. Isabela, tem algo que eu preciso te perguntar, algo que venho pensando há semanas. O que é? Ele respirou fundo, sentindo o coração acelerar. Casa comigo. Não foi uma pergunta elaborada. Não havia anel preparado. Não havia discurso ensaiado. Mas a simplicidade e sinceridade do momento tornaram tudo perfeito. Lágrimas imediatamente encheram os olhos de Isabela. Você tem certeza? Mais certeza do que já tive de qualquer coisa na minha vida.
Eu sei que ainda há muita coisa para descobrirmos, muitos desafios pela frente. Mas sei que quero enfrentar tudo ao seu lado oficialmente para sempre. Então, casa comigo? Sim, ela sussurrou puxando-o para um beijo. Sim, sim, 1000 vezes sim. Eles ficaram abraçados ali por um longo tempo, sob as estrelas, sabendo que haviam acabado de tomar uma das decisões mais importantes de suas vidas. E diferentemente de todas as outras decisões que Rafael havia tomado ao longo de sua carreira, esta não vinha acompanhada de análises de risco ou projeções de resultados. Vinha simplesmente da certeza profunda de que alguns caminhos devem ser seguidos não porque fazem sentido lógico, mas porque fazem sentido para a alma. Os preparativos para o casamento começaram de forma discreta. Nem Rafael nem Isabela queriam uma grande cerimônia, preferindo algo íntimo, significativo, cercados apenas pelas pessoas que realmente importavam. Decidiram que se casariam na casa em Santo Antônio do Pinhal, no jardim sob aquela mesma árvore centenária onde Rafael havia feito o pedido. Mas a vida, como sempre, tinha suas próprias surpresas reservadas. 2 meses antes da data marcada para o casamento, Isabela começou a se sentir estranhamente cansada. Inicialmente, atribuiu ao estresse da organização do casamento combinado com as demandas do trabalho. Mas quando os enjoos matinais começaram, ela decidiu consultar um médico. O resultado do exame veio como um choque, uma alegria inesperada e, ao mesmo tempo, uma preocupação profunda. Isabela estava grávida. Quando ela contou para Rafael, a reação dele foi uma mistura de êxtase e terror. Êxtase pela ideia de se tornar pai, de criar uma família com a mulher que amava. Terror porque sabia que Isabela havia mencionado, casualmente em uma conversa meses atrás, que tinha problemas de saúde não tratados desde a adolescência, questões que poderiam complicar uma gravidez. A gente precisa ir a um especialista, Rafael disse, já pegando o telefone. Precisa fazer todos os exames, garantir que você e o bebê estão bem. Rafael, calma. Isabela segurou a mão dele. Eu já marquei consulta para amanhã, mas independente do que descobrirmos, nós vamos lidar com isso juntos. A consulta na manhã seguinte trouxe notícias que eram simultaneamente maravilhosas e assustadoras. Sim, Isabela estava grávida, há aproximadamente 7 semanas. E sim, havia complicações potenciais devido a uma condição cardíaca congênita que ela tinha desde criança, mas que nunca havia sido tratada adequadamente. Quais são os riscos? Rafael perguntou ao médico, sua voz tensa. O Dr. Campos, um cardiologista experiente, foi honesto. Com acompanhamento cuidadoso e tratamento adequado, há uma boa chance de tudo correr bem. Mas não vou mentir para vocês, há riscos. Para Isabela e para o bebê. Vamos precisar monitorar muito de perto, possivelmente fazer ajustes no estilo de vida, talvez internação nos últimos meses. E se ela não continuar com a gravidez? Rafael perguntou, evitando olhar para Isabela enquanto fazia a pergunta. Rafael, Isabela protestou. Eu só quero saber todas as opções, ele disse, finalmente olhando para ela. Eu não posso te perder. Não agora, não depois de tudo que passamos para nos encontrar. Isabela pegou a mão dele, firmemente. Você não vai me perder, nem eu e nem nosso bebê. O Dr. Campos interveio gentilmente. Vocês não precisam tomar decisões agora. Vão para casa, conversem, pensem com calma, mas independente do que decidirem, vocês terão todo o apoio médico necessário. As semanas seguintes foram um turbilhão de emoções. Rafael oscilava entre a alegria de se tornar pai e o medo paralisante de perder Isabela. Ele se pegou acordando no meio da noite, apenas para verificar se ela estava respirando, se estava bem. Isabela, por sua vez, mostrava uma calma e determinação que ele nunca tinha visto antes. Minha avó sempre dizia que as mulheres da nossa família são fortes, ela disse uma noite enquanto estavam deitados na cama. Que sobrevivemos a coisas que deveriam nos destruir. Eu vou sobreviver a isso também. Nós vamos sobreviver. Mas e se... Não, ela interrompeu colocando o dedo sobre os lábios dele. Não vamos viver no e se. Vamos viver no agora. E agora estamos juntos. Estamos criando uma vida nova.
e estamos cercados de amor e cuidado médico excelente. É nisso que vou focar. Rafael propôs que procurassem tratamento no exterior, em centros médicos de excelência, onde poderiam ter acesso às melhores tecnologias e especialistas. Mas Isabela recusou. Eu quero que nosso filho nasça aqui, na mesma cidade onde nossos ancestrais viveram suas histórias de amor. Quero que ele chegue ao mundo conectado a essa terra, a essa história, a essa continuidade que nos trouxe até aqui. Mesmo se isso significar mais riscos? O Dr. Campos disse que os riscos são gerenciáveis aqui. Temos acesso a bons hospitais, bons médicos e, mais importante, temos nossa rede de apoio, nossa família. Rafael sabia que ela estava certa, mas isso não tornava as coisas mais fáceis. Ele se viu fazendo algo que nunca havia feito antes, algo que teria ridicularizado apenas 1 ano atrás. Começou a rezar. Não tinha certeza se acreditava em Deus, mas se havia alguma força no universo que pudesse proteger a mulher e o bebê que amava, ele estava disposto a implorar por ajuda. Isabela ficou 6 semanas estáveis. As consultas médicas eram frequentes, e todos os exames mostravam que, apesar das complicações potenciais, mãe e bebê estavam respondendo bem ao tratamento. O casamento foi adiado, não cancelado, apenas adiado até que Isabela estivesse em uma fase mais segura da gravidez. Mas então, em uma manhã de terça-feira, Isabela desmaiou no escritório. Rafael estava em uma reunião quando recebeu a ligação. Ele largou tudo e correu para o hospital, seu coração batendo tão forte que parecia que ia explodir. Quando chegou à emergência, encontrou Isabela consciente, mas pálida, conectada a vários monitores, com Henrique ao seu lado. O que aconteceu? Rafael perguntou, pegando a mão dela. Minha pressão caiu. Ela explicou, sua voz fraca. Mas estou bem agora. Os médicos disseram que é uma complicação esperada, que vamos precisar monitorar mais de perto. O Dr. Campos entrou no quarto naquele momento. Isabela, Rafael, precisamos conversar sobre os próximos passos. A partir de agora vou recomendar internação hospitalar até o parto. Sei que não é o ideal, mas é a forma mais segura de garantir que tanto você quanto o bebê recebam atenção imediata se houver qualquer complicação. Isabela quis protestar, mas Rafael apertou sua mão. Faça isso por nós, ele pediu. Por favor, eu não posso viver com medo constante de receber outra ligação dizendo que algo aconteceu e eu não estava lá. Ela viu a vulnerabilidade nos olhos dele, o medo genuíno de perdê-la e assentiu. Está bem, vou ficar internada. Os meses seguintes testaram a força de ambos de maneiras que eles nunca imaginaram. Isabela ficou em um quarto confortável no hospital, com Rafael passando todas as noites lá, dormindo em uma cadeira desconfortável ao lado da cama dela. Ele trabalhava do hospital durante o dia, levava seu laptop e documentos, fazia reuniões por videoconferência, tudo para estar perto dela. Marcos assumiu mais responsabilidades na empresa, permitindo que Rafael tivesse a flexibilidade que precisava. A equipe de trabalho se mobilizou, visitando Isabela regularmente, trazendo flores, livros, qualquer coisa, para tornar sua estadia hospitalar um pouco mais suportável. Doutora Fabiana, a terapeuta, também se tornou presença constante, ajudando tanto Rafael quanto Isabela a processar o estresse e a ansiedade daquela situação. E foi durante uma dessas sessões que Fabiana fez uma revelação surpreendente. Eu preciso contar algo para vocês, ela disse em uma tarde quieta. Algo que descobri ao revisar minhas notas das sessões com vocês dois. O que é? Isabela perguntou. Vocês dois eram meus pacientes antes de se conhecerem. Rafael, você começou a terapia comigo por causa dos sonhos com Isabela. E Isabela, você me consultou por videoconferência quando ainda estava em Portugal também por causa de sonhos recorrentes. Eu nunca fiz a conexão até vocês começarem a vir juntos. Rafael e Isabela se entreolharam atordoados. Você está dizendo que o universo conspirou para nos juntar de várias formas? Rafael perguntou. Estou dizendo que às vezes as coincidências são tantas que deixam de ser coincidências. Fabiana respondeu com um sorriso suave. Vocês estavam destinados a se encontrar. E todo o universo parecia estar trabalhando para garantir que isso acontecesse.
Finalmente, após quase 3 meses de internação, chegou o momento esperado. Isabela entrou em trabalho de parto em uma noite calma de inverno. Rafael estava ao seu lado, segurando sua mão, sussurrando palavras de encorajamento enquanto ela lutava para trazer sua filha ao mundo. Foi um parto complicado, com momentos de pânico absoluto quando os monitores cardíacos de Isabela dispararam alarmes. Mas a equipe médica estava preparada, respondendo rapidamente a cada complicação. E após horas que pareceram uma eternidade, um choro agudo e forte preencheu a sala. Uma menina, pequena, mas forte, com um par de pulmões potentes que anunciavam sua chegada ao mundo. Os médicos a colocaram nos braços de Isabela, que chorava e ria ao mesmo tempo, olhando para aquele milagre que ela e Rafael haviam criado. Ela é perfeita, Isabela sussurrou, olhando para Rafael. Olha o que a gente fez. Rafael, que havia sido um executivo implacável, um CEO temido e respeitado, estava completamente desfeito. Lágrimas escorriam livremente pelo seu rosto enquanto ele olhava para sua filha pela primeira vez. Helena, ele disse suavemente. Vamos chamar ela de Helena, em homenagem à sua avó e à bisavó, para manter viva a história que nos trouxe até aqui. Isabela sorriu, exausta, mas radiante. Helena, é perfeito. Nos dias seguintes, enquanto Isabela se recuperava e pequena Helena se adaptava ao mundo fora do útero, Rafael teve tempo para refletir sobre tudo o que havia acontecido no último. A não ser como sua vida havia mudado completamente, como ele havia mudado completamente. 1 ano atrás, ele era um homem que não acreditava em destino, em almas gêmeas, em amor transcendental. Agora, ele era um homem que sabia, com cada fibra do seu ser, que existem forças no universo maiores do que a lógica pode explicar. Que algumas conexões são tão profundas que atravessam vidas. Que o amor, quando real e verdadeiro, é a força mais poderosa de todas. Uma semana depois do nascimento de Helena, quando Isabela finalmente recebeu alta médica, eles realizaram uma pequena cerimônia no jardim do hospital. Não era a cerimônia de casamento que haviam planejado originalmente, mas era perfeita à sua maneira. Com Henrique como testemunha, Marcos e sua esposa presentes e a pequena Helena dormindo nos braços de uma enfermeira, Rafael e Isabela trocaram votos simples, mas profundos. Eu prometo amar você em todas as vidas, Rafael disse, suas mãos segurando as dela. Nesta e em todas as que virão. Prometo te procurar sempre, te encontrar sempre, te escolher sempre. E eu prometo ser sua casa, Isabela respondeu, lágrimas de alegria brilhando em seus olhos. O lugar para onde você sempre pode voltar, não importa quão longe o mundo te leve. Prometo que meu amor será sua constante, sua certeza, sua paz. Quando os anéis foram trocados, simples e discretos, alguém murmurou que estava começando a chover. Mas quando olharam para cima, viram que o céu estava limpo. Era apenas o vento mexendo nas folhas das árvores, criando um som que parecia aplausos suaves. Mais tarde, naquela noite, em casa finalmente, com Helena dormindo tranquilamente em seu berço e Isabela descansando na cama, Rafael ficou na janela olhando para a cidade. São Paulo brilhava lá embaixo, milhões de vidas se entrelaçando, milhões de histórias sendo escritas a cada momento. E ele pensou sobre como 1 ano atrás ele era apenas um entre milhões, vivendo uma vida que parecia cheia, mas era na verdade vazia. Como os sonhos começaram, trazendo uma mulher que ele nunca conheceu, mas que de alguma forma sempre conheceu. Como cada passo, cada decisão, cada coincidência impossível os levou até este momento. Isabela se mexeu na cama, esticando a mão para ele. Vem dormir. Rafael se deitou ao lado dela, puxando-a para seus braços. Você acredita em tudo o que aconteceu? Ele perguntou baixinho. Em tudo que vivemos? Eu acredito que algumas histórias são grandes demais para caber em uma única vida. Ela respondeu, sua voz sonolenta, mas certa. Que algumas almas são corajosas o suficiente para continuar se procurando vida após vida até que finalmente acertam. E eu acredito que nós acertamos desta vez, Rafael. Finalmente acertamos. Eu também acredito.
Ele sussurrou beijando sua testa. E sabe o que é mais incrível? O quê? Que depois de todas as vidas que passamos nos procurando, agora temos toda uma vida pela frente para simplesmente estar juntos. Sem separações, sem interrupções, sem histórias inacabadas. Só nós, nossa família e todo o tempo do mundo. Isabela sorriu, seus olhos já fechando com o cansaço. Toda uma vida pela frente. Toda uma vida pela frente, Rafael repetiu, e pela primeira vez em sua existência, aquelas palavras não carregavam medo do futuro, mas apenas a promessa doce de todos os dias que viriam. Do berço próximo, Helena soltou um suspiro suave em seu sono, como se concordasse com os pais. E na quietude daquela noite, 3 almas descansaram juntas, unidas por um amor que havia atravessado o tempo, vencido obstáculos e finalmente encontrado seu lar. O mundo lá fora continuava girando, as pessoas continuavam suas vidas, os negócios continuavam funcionando. Mas ali, naquele quarto, naquela família recém-formada, o tempo parecia ter parado, e tudo que importava era aquele momento, aquela conexão, aquele amor que provava que algumas coisas são eternas, porque no final, não importam quantas vidas vivemos ou quantas histórias carregamos. O que importa é encontrar aqueles com quem essas histórias fazem sentido. E Rafael e Isabela haviam feito exatamente isso. Haviam encontrado um ao outro, não apenas nesta vida, mas em todas as anteriores que os haviam preparado para este momento perfeito. E assim, sob o céu estrelado de São Paulo, em um apartamento cheio de amor e promessas, uma história que começara séculos atrás, finalmente encontrou seu final feliz. Ou melhor, seu recomeço feliz. Porque para almas verdadeiramente conectadas, não existe fim. Existe apenas continuidade, ciclos que se renovam, amor que se aprofunda com cada respiração compartilhada. Rafael adormeceu naquela noite com um sorriso nos lábios, sem medo do que os sonhos trariam. Porque sabia que, quando acordasse, a mulher dos seus sonhos estaria ali, real, tangível, sua. E isso era tudo que ele sempre havia precisado, mesmo quando não sabia que precisava. Helena, em seu berço, sonhava sonhos de bebê, inocentes e puros. E, talvez, se alguém pudesse ver dentro daqueles sonhos, veria histórias antigas, memórias de vidas que ainda estavam por vir, o ciclo eterno de almas que se encontram e reencontram. Porque algumas histórias de amor são tão poderosas que ecoam através do tempo. E esta era uma delas. Fim da história. Queridos ouvintes, esperamos que a história de Rafael e Isabela tenha tocado o seu coração profundamente. Se você se emocionou com essa jornada de amor que atravessou vidas, deixe seu like, inscreva-se no canal e conte nos comentários qual momento mais te marcou. Você acredita em almas gêmeas? Você também já sentiu uma conexão inexplicável com alguém? Compartilhe sua experiência conosco. Todos os dias, trazemos histórias intensas como essa, que revelam o lado mais profundo da alma humana e nos fazem acreditar que o amor verdadeiro existe e vale a pena ser vivido. Te esperamos no próximo episódio, com mais uma história que vai tocar sua alma. Até breve.